Gente, vamos lá. Bora para a nossa última aula, tentar ver o máximo de conteúdo possível. Nós terminamos a aula passada em imunidade e isenção. Agora vamos falar de anistia, tudo bem? O que acontece? Vocês precisam gravar que a isenção e a anistia são exclusões do crédito tributário, beleza? Por que isso? Porque a FGV gosta muito de te perguntar o que é exclusão, o que é suspensão e o que é extinção. Suspensão e extinção, por mais que existe um monte daqueles troços mnemônicos, esses trem que eu particularmente não gosto, não sei ensinar por isso, só que vocês encontram aí aos montes, não precisa essa decoreba. Por quê? Suspende a exigibilidade do crédito. Se suspende, quer dizer que ele não pode ser cobrado. Então, um parcelamento. Você pagou toda a dívida no parcelamento ou você está pagando parcelado? Você está pagando parcelado. E aí? É a mesma lógica lá do direito civil, basicamente. Então, por exemplo, você está pagando os carnês das Casas Bahia. As Casas Bahia têm o direito, se você está pagando a prestação certinha, de te mandar para o Serasa, para o SPC? Não, a mesma lógica aqui no tributário. Então, por exemplo, o pagamento. Pagamento, você vai lá e paga o tributo, igual lá no civil. Você pagou, extingue a obrigação. Então, simplesmente, você age com o quê? Com a lógica. Então, uma moratória. Suspende. Por quê? Porque vai postergar o pagamento. Você vai depositar o dinheiro. Depositou o dinheiro significa que você pagou ele? Não, você só depositou o montante integral que a Fazenda está pedindo. Então, está suspendendo. Vocês estão entendendo? Compensação. A compensação, você paga, o outro você deve, o outro te deve, compensa-se. E aí, extingue. Então, não há necessidade de decorar, só de entender as palavras e jogar no caso concreto lá do direito civil, do dia a dia. Tá? Agora, já a exclusão são só duas. Essa sim você decora, que é a anistia e a isenção. O resto você vai pela lógica das próprias palavras dos institutos que vocês já sabem. Tudo bem? Anistia. Anistia é perdão. Se você for lá para o sub-ramo do direito penal, odeio penal, né? Mas o que acontece? Se você for lá para o sub-ramo do direito penal, que eu gosto de brincar, né? Porque o penal é mais importante? Não, é o tributário, porque sem tributo não tem cadeia. Sem cadeia não adianta nada o penal. Né? Então, tributário é mais importante. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Nessa situação, vocês aprenderam que a anistia não é um perdão lá no direito penal? E não é se é direito penal, não está relacionado à pena? Ou seja, aqui no direito tributário também. A anistia é perdão da pena. Qual pena? Da pena tributária, da multa, da infração. Tudo bem? E antes do lançamento, antes do crédito ter sido constituído. Agora, a remissão com 2S, isso, perdão também, beleza? Porque remissão com C cedilha é pagamento. Ai, nossa, como é que eu decoro essa porra? Eu sei, é difícil, porque eu sou dislexa, né? Então, eu sei que isso daqui é difícil. É aquela coisa, esse já é velho. Esse macete da época que eu fiz faculdade, no século passado, entendeu? Então, o que acontece aqui? Quem que é o Todo-Poderoso que pode perdoar a gente? Deus. E onde que é o local correto de perdoar, de Deus te perdoar? Não é no culto, não vai dar certo. Não é no céu. É na missa. Entendeu? É na missa. Deus só te perdoa na missa. Beleza? E se eu não souber escrever missa, então você vai para a puta que pariu, que também eu já não posso fazer mais nada. Né? Então, o que acontece? Nessa situação, remissão é o perdão do crédito tributário. Depois de já ter sido realizado o lançamento, extingue o crédito tributário. E dentro desse crédito tributário pode estar o tributo ou a multa já lançado. Então, se vier falando que não houve o lançamento, é anistia. E só multa, anistia. Tudo bem? O que essa questão fala?
O Estado E publicou a Lei número 123, instituindo anistia relacionada às infrações cometidas em determinada região de seu território, em função de condições a elas peculiares. Diante desse fato, o contribuinte C apresentou requerimento para a concessão da anistia, comprovando o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos previstos em lei. Efetivada a anistia por despacho da autoridade administrativa, verificou-se o descumprimento por parte do contribuinte das condições estabelecidas em lei, gerando a revogação da anistia de ofício. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Está vendo que o cara não cumpriu? O X da questão é esse descumprimento. Ele descumpriu o, entre aspas, acordo, a condição estabelecida em lei. Ele mesmo assim, ele descumprindo, ele vai ter direito à anistia? Claro que não, porque você tem que cumprir o que a lei estabelece. Lembra? Quando a gente fala em direito tributário, os atos são vinculados e não discricionários. É possível a revogação da anistia, pois o despacho da autoridade administrativa efetivando a anistia não gera direito adquirido. Na anistia não tem direito adquirido, na remissão não tem direito adquirido, na isenção não tem direito adquirido. Então, você fez coisa errada, fez treta, conseguiu anistia ou qualquer um desse benefício por treta, pode ser revogado? Claro que pode. Vamos supor, isso a gente leva para a isenção também. Por exemplo, eu tenho um amigo, isso é caso real, que ele estava com um probleminha na coluna, certo? Aí ele fez uma cirurgia na coluna. E ele se adequava à isenção do IPI na compra do carro. Beleza? Ótimo. Ele conseguiu comprar um carrão sem IPI. Ele aproveitou a circunstância. Lógico, ninguém é besta, eu também faria isso, né? E aí, o que acontece? Agora ele sarou. Ele não tem mais nada na coluna. Ele vai conseguir trocar o carro e comprar outro carro? Não, porque não gera direito adquirido. Vocês estão entendendo? Então, cada situação é uma situação. Interpretação literal, restritiva, fechada, gramatical. Gente, é o que eu já falei para vocês. A interpretação tanto da isenção como da anistia, como dos benefícios fiscais como um todo, é fechada. Lembram, se está falando que é táxi que é isento, se é o táxi que tem direito à anistia, se é o táxi que tem direito à remissão, Uber pode? Não, beleza? Contudo, todavia, lembrando o que eu falei na aula passada, a FGV gosta muito do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ela já cobrou em um concurso público, feito por ela, que eu não lembro qual concurso, vou ser sincera, que aí já é demais, né? Meu HD já está velho, não lembro de tudo quanto é coisinha. O que acontece? Aonde, por exemplo, na lei de isenção do imposto de renda, está lá elencado algumas doenças em que os proventos de aposentadoria das pessoas que tiverem aquelas doenças serão isentos de imposto de renda. Aí a FGV perguntou, e aquela doença que não está lá expressa? Vai ser alcançado pela isenção? Maioria da jurisprudência diz que não. E a FGV? A FGV falou que pode, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, assim, fiquem ligados, porque por mais que ela está indo contra a jurisprudência predominante, para depois a gente ter que ficar brigando por causa de recurso, por isso que a gente estuda bancas de prova. Então, por exemplo, quando eu estou dando o cursinho X, que a banca é X, eu estudo o que aquela banca quer. A gente não está estudando a FGV, a gente não vai fazer a prova da FGV, então a gente tem que estudar as questões da FGV. Por isso que é interessante, se você tiver tempo, pegar questões da FGV de outros concursos públicos, porque nada se cria, tudo se copia, né? Fontes do direito tributário. Gente, seguinte, ó.
Sobre as fontes do direito tributário, a gente fala nas fontes primárias, principais, que são quais? As normas, tá? As normas. Uma dessas fontes é resolução do Senado Federal. O Senado Federal representa quem? Os estados. Não representa o povo. Vocês aprenderam isso em direito constitucional. Tanto é que eu não sei quantos deputados tem em São Paulo. Mas eu sei que São Paulo tem 3 senadores. Mato Grosso, 3 senadores. Ou seja, representa os estados. Se a resolução, se o Senado representa os estados, resolução do Senado vai falar de quais impostos? Estaduais. Vocês entenderam? Então, se a questão trouxer resolução do Senado, você descarta os tributos, principalmente os impostos municipais e federais, porque o Senado representa os estados. Então, a resolução do Senado vai estabelecer alíquotas máximas e mínimas para o ITCMD, para o IPVA e para o ICMS. Beleza? O Senado vai estabelecer alíquota máxima para o ITCMD. E aí, qual o macetinho? Beleza, vamos lá para o direito do trabalho? Ai, eu odeio também, mas vamos lá. O que acontece? Quando eu falo no máximo de uma categoria, como que eu chamo lá? O quanto aquela categoria teto. Teto. Não é o máximo que aquela categoria ganha? E TCMD, teto. Beleza? Como que eu chamo o mínimo de a categoria? Piso. O mínimo, então, é piso. IPVA, piso. E o ICMS? Tanto máximo quanto o mínimo. Isso aqui é para impedir, para tentar diminuir a guerra fiscal, tá? Então, e aí, nós temos o máximo, resolução do máximo do IPVA? Não. E do ITCMD nós temos? Sim, 8%. Que ela é desde 92. Então, ITCMD, teto. IPVA, piso. ICMS, máximo e mínimo, mas dificilmente eles cobram essa questão do ICMS, porque é deveras complicado. Beleza? Só que aí, muito cuidado. O ISS é de quem? Do município. É um imposto de competência do município. Resolução do Senado Federal pode falar de ISS? Não. Então, quem vai estabelecer a alíquota máxima e mínima para o ICMS? Lei complementar. Para o ISS, perdão. Lei complementar. Então, é o que está escrito aqui. Alíquotas máximas e mínimas para o ICMS, lei complementar, que foi uma questão trazida pela OAB. Lei complementar institui, então, que a gente falou na aula passada, imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Aí, eles gostam muito de pedir o 46 da Constituição, 146. E o 146 fala que cabe à lei complementar, inciso 1º, dirimir o quê? Conflitos de competência, que eu resumi ele, tá? Então, por exemplo, eu não sei se aquela situação é ICMS ou ISS. Quem que vai dirimir esse conflito? Lei complementar, tudo bem? Que é a 116. Regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Nós temos lá na imunidade, né? É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre patrimônio, de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei complementar.
por mais que não esteja expressamente escrito lei complementar, vai regular uma limitação ao poder de tributar, lei complementar. Beleza? Isso vai cair nessa próxima prova. Regular limitação ao poder de tributar, lei complementar. Estabelecer os limites, o regulamento com relação à imunidade das instituições de educação e ou assistência social sem fins lucrativos, lei complementar. E é regular e não instituir, criar. Que eu já vi questão de prova, porque quem que cria imunidade? Constituição Federal. A lei complementar não cria imunidade, ela só regulamenta, regular. Normas gerais, tá? O CTN é uma norma geral, por isso que ela tem força de lei complementar. Então, o que acontece? O CTN, lei complementar, tem que estabelecer normas gerais. Prescrição, decadência, tá? Fato gerador, base de cálculo, contribuinte. A alíquota não precisa de lei complementar. A alíquota pode ser só por lei ordinária, tá? Então, muito cuidado, porque eu já vi em muitas provas, e não necessariamente da FGV, mas as provas, elas copiam umas das outras também. O que eles gostam? De colocar normas gerais, definição de tributo de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, dos respectivos fatos geradores, base de cálculos, alíquotas e sujeito passivo. Cuidado. Cuidado, tá? Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Sujeito passivo não necessariamente precisa de lei complementar. Ó, vamos lá. Eu tenho que parar, porque senão daqui a pouco vai ficar assim, ó, tá, entendeu? E tá filmando, não dá certo. Então, eu tenho que fazer força no braço e segurar a bunda, né? Que não é pequena. Então, vamos lá. O que acontece? Ó, fato gerador, porque assim, quando cria um tributo, nós temos que ter fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo e ou alíquota e multa. Beleza? Olha o que está falando lá. Fato gerador, lei, norma geral, lei complementar. Sujeito passivo, nós temos dois. O contribuinte e ou o responsável. Contribuinte, norma geral, lei complementar. Responsável, lei ordinária. Por exemplo, eu sou empregada lá da universidade. Eu sou contribuinte de imposto de renda. Eu. A universidade retém o meu imposto de renda e a minha contribuição previdenciária. A universidade, então, ela é meramente responsável. E vamos falar um pouquinho disso já. Responsabilidade tributária precisa estar na lei. Que lei? Basta a lei ordinária. E essa responsabilidade, o que acontece? Eu tenho que ter... É que eu não... Eu vou escrever aqui. Precisa, quando a gente fala em responsabilidade tributária, precisa de lei, ser uma terceira pessoa, que não o contribuinte. Mas será que qualquer Zé da esquina? Não. Tem que haver um vínculo jurídico entre o contribuinte e esse responsável. E não basta um vínculo jurídico qualquer. Tem que ser um vínculo jurídico com o fato gerador. Fato gerador do imposto de renda. Renda, que inclui o salário. Meu empregador não me paga salário?
paga. Então, eu tenho um vínculo jurídico com o fato gerador. Então, a lei pode muito bem falar que ele é o responsável por reter e repassar o meu imposto. Tudo bem? Agora, o que a universidade tem a ver com o meu carro? Porra nenhuma. Com a minha casa? Porra nenhuma. Então, será que o Estado poderia mandar o empregador reter o IPVA? Não. Por mais que exista um vínculo jurídico trabalhista, mas não basta só o vínculo jurídico. Tem que ter um vínculo jurídico com o fato gerador. E responsabilidade não se presume. Tem que estar na lei. Base de cálculo. Lei complementar para ser regra geral, normas gerais. Alíquota, lei ordinária. E multa, basta lei ordinária. Tudo bem? Tá? Então, cuidado com isso daqui. Falou em microempresa, empresa de pequeno porte. Regra geral, lei complementar. Falou num sistema de tributação melhor para as cooperativas. Lei complementar. Resolução do Senado, que eu já expliquei para vocês. Agora, vamos para a obrigação tributária. Tá tudo ok? Tá? Né? Eu sei que está rápido. A outra questão. Não caiu em primeira fase da OAB de tributário, mas já caiu em segunda fase. Então, às vezes, eles convertem a segunda em objetiva de múltipla escolha, né? Tratados internacionais. Beleza? O que acontece? Tratado internacional ou convenções internacionais em matéria de direito tributário de suma importância. Beleza? Entre a lei interna e o tratado, qual vai prevalecer? O tratado, princípio da especialidade. Qual a força desse tratado? A força desse tratado é de lei ordinária. Tudo bem? Ah, Lígia. E se for recepcionado por dois turnos de 3/5, do caralho a 4, igual emenda, força de emenda? Não. O único que pode ter força, o único tratado que pode ter força de emenda se recepcionado no quórum de emenda, tratados de direitos humanos. Eu sei que tributário é mais importante que direitos humanos. Contudo, todavia, mesmo se recepcionado no quórum de emenda, força de lei ordinária. Para revogar um tratado, lei ordinária. Beleza? Depois basta a lei ordinária para revogar esse tratado. E aí o X da questão é: a União pode trazer isenções de tributos estaduais e municipais? Não. Isenção heterônoma, é proibido. Mas e aí? Um tratado internacional pode trazer isenção de tributos estaduais ou municipais? Pode. Por que que pode? Porque o chefe do Poder Executivo, quando ele está lá ratificando um tratado, ele não é a União. Ele não é chefe de governo. Ele é chefe de Estado. Ele é chefe da nação brasileira. Por isso que tem esse poder. E a FGV, em segunda fase, queria que você colocasse essa situação. Que o filho da puta lá de cima, todos eles que passaram por lá, são o quê? Chefe de Estado. Beleza? Então, cuidado. Tratado internacional pode trazer isenções de tributos do município e do Estado? Podem. Por quê? Porque o presidente, nessa situação, ele é chefe de Estado. Caiu segunda fase. Obrigação tributária. Nós temos dois tipos de obrigação. Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal está relacionada com a obrigação de dar. Dar o quê? Dinheiro.
Não é outra coisa, não. É dinheiro. Ou seja, se é dinheiro, eu estou falando em pagar o tributo ou a multa. Já a obrigação acessória está atrelada a quê? A uma obrigação de fazer ou não fazer. Então, é mais ou menos assim. Eu faço a declaração de imposto de renda, eu faço a obrigação acessória de declarar renda, para daí pagar a obrigação principal, o imposto de renda. Tudo bem? O que acontece? Obrigação principal precisa de lei. Lei complementar ou lei ordinária. Ou medida provisória quando de lei ordinária. Agora, obrigação acessória pode ser por uma simples portaria. Instrução normativa. Sabe? Obrigação acessória não precisa de lei. Então, o que acontece? Uma portaria, uma instruçãozinha normativa, pode instituir tributo? Não. Precisa de lei. Regra geral, lei ordinária. Agora, e uma obrigação de fazer ou não fazer? Pode? Pode. E ainda trazer multa. Tudo bem? E muito cuidado, porque a gente aprendeu lá no direito civil que o acessório segue o principal, não é? Não foi isso que a gente aprendeu? O acessório segue o principal. Eu não concordo muito com isso. Na maioria das vezes eu escolho a roupa pelo acessório que eu quero usar. Mas tudo bem, é verdade. Mas, enfim, o que acontece? Lá no direito civil, como que eu posso desenhar isso? Aqui está o teto. Aí aqui eu tenho, lá no direito civil. Aqui eu tenho a obrigação principal e aí eu tenho a obrigação acessória. Imagine um contrato de locação, né? Locação é o principal. Fiança é o acessório. E aí? Locação sobrevive sem o principal? O principal sobrevive sem a locação? Sobrevive, né? Falei certo? Não. Vamos lá. A locação sobrevive sem a fiança? Sim, né? E a fiança sobrevive sem a locação? Não. Certo? Porque se você tira o principal, você manda tudo embora, cai, porque é bem isso mesmo. Ó, sobrevive? Sobrevive. Sobrevive? Não, tudo cai. No direito tributário, o desenho é diferente. Eu já falei isso semana passada. Então vamos embora de novo. Mas eu desenhei isso aqui? Desenhei? Então não vou desenhar de novo. E aqui eu tenho a obrigação principal e aqui eu tenho a obrigação acessória. E aí? Eu sou imune. Tenho que cumprir a obrigação acessória? Tenho. Não tenho a acessória. Tenho só a principal, no caso do IPTU? Tenho. Mas elas estão interligadas. É tanta aula que eu nunca sei, mas bora lá. Então, vamos lá. Obrigação acessória. Não, obrigação acessória não, obrigação tributária. O que essa questão está falando? A pessoa jurídica ZYC celebra contrato de locação de automóveis com as pessoas jurídicas ABC, proprietária dos veículos, pelo prazo de 5 anos. Quem é o contribuinte do IPVA? O proprietário do carro. Por exemplo, você tem o carro financiado lá, alienação fiduciária. Quem é o proprietário do carro? O banco. É o banco. Quem é o contribuinte de IPVA? O banco. Tomar no cu, Lígia, paguei essa porra ontem, se eu soubesse eu não tinha pago. Mas está um contratinho lá da sua alienação fiduciária, que se você não pagar, né? O que vai acontecer? Você pode pagar todas as prestações. Ele vai passar o carro para o seu nome? Não. Mas e aí, aquele contrato gera obrigação perante o fisco? Não.
Convenções particulares não modificam o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Tá? Eu cheguei a falar na aula passada sobre o aluguel de casa, esse tipo de coisa? Não? Então tá. Então tá, alugou. Os automóveis serão utilizados pelos diretores da pessoa jurídica. Segundo o contrato, contrato faz lei entre as partes. Então, vai vincular o fisco? O fisco não é parte. E muito além disso, para a gente falar em sujeito passivo, a gente precisa de lei. Contribuinte, norma geral, lei complementar, responsável, lei ordinária, mas precisa de lei. Contrato particular muda a lei? Jamais. O locatário é o responsável pelo pagamento do IPVA de todos os automóveis durante o prazo contratual. Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta. O contrato é válido e eficaz entre as partes, porém não produzirá efeito contra a fazenda pública, que poderá exigir o IPVA do proprietário do veículo. É a mesma coisa de casa. Eles podem mudar essa questão e colocar casa ali, que vai surtir o mesmo efeito. O normal, quando você loca um imóvel, não é colocar lá uma cláusulazinha que o locatário, o inquilino, que na minha época a gente chamava de inquilino, o inquilino, o locatário, fica responsável pelo pagamento do IPVA, do IPTU? Agora, imagine que eu sou, advogado. Eu não vou fazer um contratinho de papelaria, não. Vou fazer um negócio bonito lá no cartório. Com 10 testemunhas. Entendeu? Um negócio bonito, com o timbre do cartório, aquela coisa bonita, porque eu sou advogado. E aí? Adianta alguma coisa? Porra nenhuma. É a mesma coisa de um contrato de papelaria. Mas eu já vi muitas questões isso, falando que teve testemunha, que o contrato foi no cartório, só para confundir a gente. Então, o que acontece? Essa cláusula no contrato de locação, ela é válida? Depende. Perante o fisco, não tem valor nenhum. Agora, e perante o direito civil, tem? Tem. Então, o proprietário tem que pagar e depois, munido desse contrato, entrar com regresso. Tudo bem? Então, por isso que fala que é válido entre as partes, mas não com relação à fazenda. Essa súmula vai cair. Porque ela é nova, ela tem só um anozinho. E olha o que ela fala. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária do IPTU e de taxas referente ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Lógico, gente. O que eu acabei de falar para vocês? O locatário, ele não é contribuinte. Se ele não é contribuinte, o fisco não pode cobrá-lo. Se o fisco não pode cobrá-lo, ele pode discutir com o fisco alguma coisa sobre o IPTU? Também não, ele não tem legitimidade nem para ser cobrado e nem para discutir. E se ele pagou? Se fudeu, não pode pedir de volta. Quem mandou pagar errado? Aí vai discutir lá, se possível, na esfera civil, com o proprietário. Beleza? Ótimo. Vocês já ouviram falar do princípio no wallet? Do tributo não tem cheiro? E aí, o traficante que tem renda por meio do tráfico é contribuinte de imposto de renda? Sim. Não paga, na realidade, mas é contribuinte? É. Então, aquele cantor bem brega, que tem gente que adora. Eu posso falar, porque é público, né? Eu posso. O Belo. Né? Ele já foi preso por tráfico de droga, não foi preso? Então, ele é contribuinte de imposto de renda, da renda oriunda da droga? Sim. E ele também é contribuinte do imposto de renda oriunda da droga da música? Também, das duas drogas. Entendeu? Ou seja,
O dinheiro não tem cheiro. Alice, minha filhinha, tem 5 anos, a minha melequentinha, barriguinha de verme. E aí, se eu resolver colocar a minha casa no nome dela, Alice é contribuinte? Sim. Pouco importa a capacidade civil da pessoa para ser contribuinte. Pouco importa se ela é relativa ou absolutamente incapaz. Porque, gente, pensa cá comigo. Nossa, imagina, tudo meus imóveis, carros, estava tudo no nome de Alice, empresa, estava tudo no nome de Alice. Imagina o tráfico de criança. A hora que a Alice estivesse completando 18 anos, eu catava outra criança, laçava, vem cá, filhinha, adoto, boto tudo no nome e assim vai. Não ia mais existir órfão na face da terra. Por esse lado seria bom. Então, pouco importa a capacidade civil. Outra coisa, pouco importa se você está limitado a exercer a profissão. Está exercendo a profissão, realizou o fato gerador, se tiver alguma limitação, contribuinte. Tá? Você está querendo ganhar uns troquinhos a mais. Aí você resolve vender roupa. Você traz roupa, você traz bijuteria. Você não tem firma, você não tem empresa aberta, você não é uma PJ. Você é contribuinte do ICMS? É. É que não paga, mas é. Ah, imagina, não, vai ver a ônibus de excursão, quando volta lá de Goiânia, se quem é católico não garra no terço, não fica Ave Maria, Nossa Senhora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque se a Cefaz cata, você está entendendo? Ou seja, é contribuinte. Pouco importa se você tem empresa ou não regular. Realizou o fato gerador, contribuinte. E aí a gente tem a questão do domicílio tributário. Os pais são responsáveis solidários? Então, vamos lá. Então, assim, os pais são responsáveis, segundo a literalidade do CTN, solidariamente. Só que o que acontece? Na realidade, aquela responsabilidade ela é subsidiária, tendo em vista a interpretação lógica. Tá? Só que, por mais que esteja escrito solidário, a gente lê subsidiário. E os pais, eles não são responsáveis assim, pá. Porque nessa questão eu sei qual que é. Não está falando que os pais têm dinheiro? Então, você está entendendo? Então, não é assim. Se os pais não tiverem dinheiro, mesmo assim, então não é tão simples assim. Porque tem que ter o poder de intervir e ser omisso na questão do pagamento do tributo. Tem que, em tese, ser culpado pelo não pagamento do tributo. Não é automaticamente. Ó, quer ver uma questão que eu já vi em algum concurso perdido por aí? O pai que perdeu o poder familiar. O pai perdeu o poder familiar. E esse pai é super rico. E ele não tem mais o poder familiar, que na minha época era pátria o poder, mas tá. O poder familiar. Ele vai ser responsável pelos tributos do filho? Não. Por quê? Porque ele não pode intervir. E o 134 ele é expresso que aqueles terceiros respondem nos atos em que intervierem e pelas omissões que originarem. Ou seja, se ele não tem o poder familiar, ele não pode intervir. Se ele não pode intervir, ele não vai ser responsável pelo tributo. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Domicílio tributário. O que acontece com o domicílio tributário? Regra geral, ele é o domicílio de eleição. Você escolhe onde você vai responder por aquele tributo. Tá? Só que, é claro, esse não é absoluto. Porque vamos supor que eu coloque lá como domicílio tributário a caixa prega da puta que pariu, sabe Deus aonde. Que eu não tenho vínculo nenhum com aquele lugar. Eu só estou fazendo isso o quê? Para embaraçar a fiscalização. O fisco pode negar. Ah, ótimo. Eu não elegi o domicílio tributário. Pessoa física, natural. Onde que vai ser? No domicílio habitual.
não tem o domicílio habitual. Onde é que vai ser? Aonde exerce atividade. Beleza? Pessoa jurídica de direito privado, na sede dela. Ou onde, dependendo dos atos e da tributação. Por exemplo, o ICMS pode ser em suas filiais. Exemplo, né? Pessoa jurídica de direito público, onde? A pessoa jurídica de direito público é em qualquer um dos seus órgãos. Beleza. A pessoa não tem residência habitual, não tem trabalho. Aqui, andarilho. Sabe o que eu gosto de explicar isso na faculdade? Os caras dos malabares. O que você dá para o cara do malabares? É doação? Não. Não. Ele não está te entretendo. Você está pagando o serviço dele. Se é um serviço de entretenimento, regra geral, ele é contribuinte de ISS para o município. Eu entendo, né? Porque depende do que o cara faz, eu dou uma moedinha de 10 centavos, mas como eu já dei vintão, que eu falei, cara, que do caralho esse negócio que esse cara está fazendo, entendeu? Por quê? Porque ele está ali te entretendo. Ele não está pedindo esmola. Ele está trabalhando. Não. Aí já é doação. Entendeu? Mas e aí? O que acontece? Essas pessoas, né, que não costuma ter residência habitual, não tem trabalho habitual. Onde que vai ser o domicílio dele? Onde é que ele tiver seus bens? Não tem bens. Onde é que vai ser o domicílio? Aonde realizou o fato gerador. Então, aqui a gente está falando do andarilho. O domicílio tributário de Luiz será o lugar da situação de seus bens ou da ocorrência do fato gerador. Está aqui no 127, que eu trouxe para vocês. Isso aqui beleza, isso aqui é massa. FGV ama esse troço. Vamos lá. Que é a responsabilidade solidária. Sabe o conceito de responsabilidade solidária e subsidiária lá do direito civil? É o mesmo aqui. É a mesma coisa. Por quê? Porque, assim, responsabilidade solidária. Não tem benefício de ordem. Pouco importa o quinhão de cada um, a cota-parte de cada um. Pouco importa. O fisco vai poder cobrar quem ele quiser. Já a responsabilidade subsidiária é diferente. Eu tenho um devedor principal. Se eu não conseguir cobrá-lo, aí que eu vou atrás do devedor secundário, que é o caso dos sócios, por exemplo, de uma empresa. Tá? Então, o que acontece? Vamos supor que aqui a gente tem a casa. Essa casa pertence a A, B e C. Tá? A tem 10% da casa. B tem 40% da casa. E C tem 50% da casa. Primeira coisa, responsabilidade, igual eu falei para vocês, não se presume. Tem que estar escrita na lei ou por interesse comum. Os três têm interesse comum aqui? Pela essa casa? Sim. Então, os três têm interesse comum pelos tributos da casa IPTU. Pelo IPTU. Beleza? Eles são solidariamente responsáveis. Então, não tem benefício de ordem. Ou seja, o município, se quiser, pode cobrar 100% só de A? Pode. O A não vai poder falar, filho da puta, eu sou o pequenininho na relação, cobra. Os dois primeiros, não pode. Porque eles são solidariamente responsáveis. Aí a gente tem os efeitos dessa solidariedade. O A pagou. E aí? O fisco cai fora? Ou vai continuar cobrando dos outros? Se o A pagou tudo? Não, o fisco cai fora, por isso que o pagamento extingue. Aí o A vai se voltar contra eles na esfera civil. Aí é o direito civil que vai reger, por regresso. Interrompeu a prescrição para um, interrompeu para todo mundo. E aí o X da questão são as isenções.
Por exemplo, eu tenho isenções que são gerais. Por exemplo, a casa até 30 metros quadrados será isenta. A pessoa maior ou igual a 60 anos, isenta. Beleza? Idade. Passa para outra pessoa. Por exemplo, se eu escolher uma amiga de 20 anos para andar comigo para cima e para baixo, eu vou ter 20 anos de novo? Vou continuar gastando rios de dinheiro com botox? Vou. Não vou ter a cutis limpinha. Vou ter que continuar indo em Diogo. E eu nunca imaginei que injeção na testa fosse tão cara. Né? Porque a gente tinha aquele ditado assim, né? Ai, de graça tem injeção na testa. Eu adoraria injeção na testa de graça, vocês não estão entendendo, né? Nossa. Mas e aí? Então aquela condição particular passa para mim? Não. Então uma condição particular que é da pessoa não passa aos demais. Beleza. Isso não é na vida? Aqui também. Então imaginem o seguinte. A tem 61 anos. B tem 40 anos. E C tem 50 anos. Todos serão isentos? O imóvel será isento ou só A? Só A. Então, quer dizer que o município vai poder cobrar 100% só de B se ele quiser, certo ou errado? Errado. Peguei. Né? Cuidado, que ela adora, e ela já fez isso em questão subjetiva, a FGV, na segunda fase da OAB. Quanto que vai poder cobrar só de B? Não. 90%. 90%. Por quê? Porque eu retiro os 10%, sobra 90%. Você entendeu? Então, eu tirei esses 10%, tirei ele fora. Não. Aí o que acontece? Esses dois continuam solidariamente responsáveis, mas pelo saldo, pelo que restou. Então, muito cuidado, porque a FGV já fez isso em segunda fase, tipo assim, falando que o A tinha 0,5%. Só para pegar a gente de calça curta, entendeu? Então, vamos lá. João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Foi publicada a lei que isenta o ex-combatente do pagamento de tal tributo. E aí, isso é subjetivo, né? Sendo este o caso pessoal somente de João. Olha como a FGV ela é boazinha. Não está falando que é uma situação pessoal só dele? Você nem precisa adentrar no mérito. O que é isso, combatente? Você entendeu? O que é isso? Já está falando que é uma situação pessoal só do João. Aí aqui, sendo um caso de isenção pessoal, pessoal, né? Tem alguma outra que está falando pessoal aqui? Olha como às vezes a gente mata também a questão. A lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar o saldo remanescente, descontada a parcela isenta em favor de João. Não foi isso aqui? Né? Então. Não. É isso, a responsabilidade solidária não se presume. Não se presume? Não. Isso mesmo, é a forma de... né? Aí aqui está os artigos falando daquilo ali, que eu coloquei. Responsabilidade tributária. E essa questãozinha, ela é sacana. Filha da puta, essa questão. Vamos lá. Ela é sacana. Ela é bem filha da puta, essa questão. Vocês precisam limpar o apagador, tá? Obrigada.
Porque, né? Porque, não, mas isso aqui é que o apagador está sujo. É verdade. Então, eu vou usar pretinho. Eu gosto mais de vermelho, só para contrariar a galera lá de baixo. Né? É o meu lado rebelde, gente. E malhar o braço é meu lado rebelde, entendeu? Vamos lá. O que acontece? Ó, aqui está falando com relação à responsabilidade do adquirente de um imóvel. Os tributos com relação ao imóvel, um IPTU, uma taxa de coleta domiciliar de lixo, uma contribuição de melhoria, elas ficam no imóvel. Propter rem, igual do direito civil, acompanha o bem. Então, o que acontece? Se eu compro um imóvel que está devendo esses tributos, eu sou responsável tributário por esses tributos. Beleza? Nós temos duas exceções. No caso de eu ter certidão negativa, então, por exemplo, porque assim, gente, como que é o normal quando a gente compra um imóvel? Quando você compra um imóvel, você vai tirar a capivara dele. Aí, se eu estou lá com certidão positiva, falando que o imóvel deve 10 mil reais e a casa é 100 mil reais, toma 90, né? Agora, eu tirei a certidão negativa. Está lá. Tudo bonitinho. Tomo 100. Aí, depois o fisco vai fazer um lançamento, alguma coisa e vai vir me cobrar, vai para puta que pariu dele, eu estou de boa fé, está aqui a certidão negativa. Isso impede a responsabilidade. Não é que torna o tributo quitado, adimplido. Impede que eu, como adquirente, seja responsável. A responsabilidade vai permanecer com o vendedor, com o alienante. Tudo bem? Beleza? Outra exceção é quando a gente adquire um imóvel em asta pública. Asta pública, em leilão. Quando você compra um imóvel em leilão, mas na maioria das questões vai vir, porque o 131 fala em asta pública. Quando você adquire um imóvel em asta pública, é como se fosse uma aquisição originária. Ele vem limpo, bonitinho, sem tributo. Tá? Impede a responsabilidade. Por que essa questão é filha da puta? Vamos lá. Pedro adquire imóvel do João, que o alugava anteriormente a uma sociedade empresária. Sobre esse imóvel estavam pendentes o pagamento dos seguintes tributos: IPTU. IPTU é com relação ao imóvel? É. Contribuição de melhoria está atrelada ao imóvel? Sim. A taxa de coleta domiciliar de lixo está atrelada ao imóvel? Tá. E taxa de inspeção sanitária? Está atrelada ao imóvel ou à empresa? A empresa. Vocês estão entendendo? Essa taxa sanitária não é um tributo do imóvel, é um tributo da empresa. Devida pelo exercício do poder de polícia em função da atividade ali desenvolvida. Que atividade que estava desenvolvendo ali? Empresarial. Vocês estão entendendo? A própria questão já te fala que essa taxa de polícia é da empresa. A própria questão fala. Por isso que a interpretação do enunciado é tão importante. Pedro só se torna responsável tributário do IPTU, da taxa de coleta domiciliar de lixo e da contribuição de melhoria. Por quê? Porque estão no imóvel. Permanecendo João como sujeito passivo da taxa de inspeção sanitária. Por quê? Porque o João é o dono da empresa. É a empresa. Entenderam? Tá? Permanece na empresa. Que era o que ele alugava, que é o dono da empresa. Entenderam? Aqui está o artigo 30. Ó, 130, salvo quando conste do título a prova da quitação. O que é isso? Certidão negativa.
E ó, arrematação em asta pública. O que é isso? Leilão. Tá? Isso, eu também tenho certeza que essa súmula aqui vai cair na prova. Porque ela é nova. O que ela fala? Todo mundo já ouviu falar que quando você vende um carro, você tem que fazer comunicação no Detran, não tem? Porque se você não fizer a comunicação no Detran, você fica responsável pelo IPVA daquele carro. Mentira. Entendeu? Eu sei, mas é mentira. A responsabilidade é só com relação às multas. Com o IPVA, não. Por quê? Porque o IPVA é propriedade. Fato gerador, propriedade do veículo automotor. Quando que eu transfiro a propriedade de um carro? Não é no Detran. É na tradição, porque é um bem móvel. É um bem móvel. O Detran é mera formalidade administrativa. Tá? Então, por isso que o 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala que você tem que comunicar em 30 dias, caralho, 4 lá, para o IPVA não tem valor nenhum, só para as multas de trânsito. Então, ó, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, previsto no 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Então, não é responsável pelo IPVA. Aqui, ó. A questãozinha. Antes da gente fazer essa questão, que foi o que vocês indagaram, quebrei. Vai descontar? Ai. Eu sempre tenho problema com o... Ah, está aqui escrito. Com o mais e o... Qual que é o positivo e qual que é o... Faz favor para mim. Tem coisas que a gente não aprende com a vida. Botar pilha é uma delas. Quem bota pilha na sua casa? Emerson. Casei para ter algumas facilidades. Inclusive... Vamos ver se está funcionando. Oh, massa, valeu. Muito obrigada. Gente, seguinte. E aí, professora, essa responsabilidade ela é solidária ou ela é subsidiária? Ó, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, peraí, eu só posso falar que é impossível cobrar do contribuinte se eu tentar cobrá-lo. Não é? E se eu tenho que primeiro tentar cobrar o contribuinte para depois vir atrás do responsável, essa responsabilidade ela é subsidiária ou solidária? Subsidiária. Vocês entenderam? Então, por isso que a doutrina ela é pacífica em falar que essa responsabilidade é subsidiária. Mas, para a prova de vocês, vocês continuam utilizando a literalidade do CTN, que fala que é solidária. Por isso que quando você vai estudar em casa, pega o livro para estudar, confunde a sua cabeça. Tá? Ó, solidariamente, com este nos atos em que intervierem, ou pelas omissões de que forem responsáveis. Então, esses terceiros aqui, eles não são automaticamente responsáveis. Eles têm que ter o poder de intervir para depois vir atrás deles. Que exemplo, quer ver? O que a gente vê muito é sócio. Ó, para o sócio ser responsabilizado, para chegar ao sócio, o correto é ser assim. Na prática não é muito bem isso, mas para a prova e como deveria ser é. Primeiro cobra a empresa. Não conseguiu cobrar da empresa, aí que vem pela desconsideração da pessoa jurídica, que vai atrás do sócio.
Só que não é qualquer sócio. É o sócio gerente. Sócio gerente. É o sócio administrador. De quando? Da época do fato gerador. Ah, e o cara saiu da sociedade já faz 2 anos. Foda-se. Para o direito tributário, os 2 anos não se aplica. Entendeu? Aqueles 2 anos lá do Código Civil, do direito empresarial, aqui não se aplica. Eu tenho que buscar quem era, na época do fato gerador, o sócio gerente. É por isso que eu gosto de explicar, para não cair no golpe do pau gostoso. Emerson odeia quando eu falo isso. Ai, precisa de um palavreado tão chulo assim. Eu falei, ai, deixa eu, para de me encher o saco. Né? Porque assim, gente, vocês não sabem o tanto de mulher desse jeito que aparece lá no escritório. Vamos lá, você é feia, velha, pobre, encalhada. Você adora ler aqueles livros de banca de revista, Sabrina, Júlia. Eu amo ler. Adoro um livro bem banca de revista. Só que aí, existe aquele príncipe encantado desses livros brega que eu e muitas adoram ler? Não. Aí, de repente, aparece na sua vida o Gianecchini. Sei lá. Você fala assim, e ele começa, sabe, ele te dá o chá gostoso. E te entrega flores, e fala que te ama. Você fala assim, cara. Aí você se olha no espelho, você fala assim, porra, eu sou feia. Tô velha. E eu sou pobre. Ele deve me amar. O que ele quer de você? Não é a sua buceta. O que ele quer de você? O seu CPF. Ele quer seu nome. Ele quer seu nome. Um monte de gente cai nisso. Aí ele te trata, não sei o quê. Daí a pouco ele vem. Na época de hoje, né, eu tinha uma empresa, o PT acabou com a minha vida. Tudo deu errado na minha vida, tal, mas o negócio, ele dá certo, eu só preciso abrir uma nova empresa, sabe, né? Eu te amo, a gente vai viver junto, tal. Você assina o contrato social? Não adianta eu falar para você não assinar, porque você vai assinar. Você vai lembrar da minha aula e vai falar assim, não, Lígia, eu sou a exceção. Entendeu? Eu só peço o quê? Que você vire para o dono do pau gostoso e fale o seguinte, tá bom, eu assino, com uma condição, que eu não conste como sócio, gerente, administrador no contrato social. Porque se você não for sócio, gerente, administrador no contrato social, você tem chance de se safar, se não... Então, imagina assim, e sabe quem que cai muito nesse golpe? O empregado otário. Também. 10 anos de empresa, trabalha esperando um reconhecimento. De repente, vem o empregador. Fulano, sabe? Que eu te respeito. Você vai ser sócio da minha empresa. Só que você sabe que essa empresa aqui, ela está toda cheia, então eu vou ter que abrir uma nova, meu nome está sujo. Então é o seguinte, 90% vai estar no nome da minha mulher e 10% vai estar no seu nome, porque eu vou te trazer para a empresa, porque você está, né? Só que eu vou colocar, como você trabalha aqui, a minha mulher é uma cabeça de vento, não sabe fazer nada. Como você trabalha aqui, eu vou te colocar como sócio-gerente, porque vai ficar mais fácil para a gente assinar o cheque, as coisas, tudo mais, né? Nossa, aí o tonto do empregado chega em casa e fala, fui promovido, agora eu sou sócio. Não é qualquer sócio, não. Sócio-gerente. Quem se fode aqui? Sócio-gerente. Mas a mulher tem 90%, não importa. Quem responde é quem tem o poder de intervir. E quem que intervém na sociedade? Quem manda na sociedade? O sócio-gerente. Tudo bem? Tá? Basicamente é isso. Então, a gente tem que juntar os dois. Agora, vamos voltar aqui. Pedro tem
16 anos de idade, é proprietário de um apartamento. Em janeiro deste ano, o fisco notificou Pedro para o pagamento do IPTU, por meio do envio do carnê de cobrança no seu endereço. Tá certinho. Os pais de Pedro, recebendo a correspondência, decidiram não pagar o tributo, mesmo possuindo recursos suficientes para tanto. Então, aqui, você não tem o que alegar. Eles não quiseram pagar e foda-se o Pedro. Por isso que está aqui. Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis tributários na condição de terceiro. E por que eles são responsáveis tributários aqui se eles têm dinheiro? Porque eles têm o poder de intervir, certo? Porque não foi falado nada de poder familiar, tá? E ele, tendo dinheiro e não pagando, ele não foi omisso? Foi omisso. Entenderam? XYZ é um estabelecimento empresarial que foi alienado e cujo adquirente continuou a explorar a mesma atividade. Esse aqui é o artigo 133. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Eu vou pegar o 133 para a gente. Ó. Gente, seguinte. Eu tenho uma historinha para isso, mas não dá tempo de contar, senão enrola muito. Quem adquirir uma empresa, pouco importa se muda o nome da empresa, se muda o CNPJ, se adquiriu comprando por doação, pouco importa. Mas continuar a explorar a mesma atividade, ou seja, passa-se o ponto, sabe? O fundo de comércio, adquiriu o fundo de comércio, responde pelas dívidas dessa empresa. Então, como que eu leio o artigo 133? Quem adquirir, continuar, responde. Beleza? O X da questão é, responde sozinho ou subsidiariamente? Responde sozinho de forma integral, se o alienante, por exemplo, quem vendeu, se aposentar. Eles gostam muito de trazer essa expressão em provas de concurso. Ele se aposentou. Ele não está exercendo nenhuma atividade, não abriu nenhum outro comércio, não passou no concurso público, não está exercendo nenhuma atividade. Ele se aposentou. E mais, se quem vendeu o alienante ficar também parado sem exercer atividade nenhuma por 6 meses, quem vai se fuder sozinho, responder sozinho, é quem adquiriu. Ó como que eu leio isso daqui. Quem adquirir, continuar, responde integralmente se o alienante cessar. Completamente. Leia-se, aposentar. Quem adquirir, continuar, responde subsidiariamente. Primeiro cobra o alienante, para depois cobrar o adquirente. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses. A contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Então, por exemplo, vendi a empresa. Fiquei parada por 6 meses, não exerci nenhuma atividade, fica tudo no cu de quem comprou. Então, quando um cliente meu fala, vendi a empresa, fica parado, você some durante 6 meses, some. Baixa, vendeu o CNPJ? Não, então baixa essa porra e some. Entendeu? Se agora a pessoa vendeu e for trabalhar, pouco importa como. Se em outra atividade, não importa. Ela vai responder em primeiro lugar. Tudo bem? Tá? Para a prova é isso que vocês têm. Se vocês forem estudar a fundo, tem divergência, mas para a prova é isso. Aí, quem não responde? Quando você adquirir
a empresa em falência ou recuperação judicial. Então, por exemplo, não tem um mercado que faliu? Não veio outro mercado e comprou alguns mercados daquele mercado? Beleza. O mercado que comprou, está livre, leve e solto. Não responde pelos tributos devidos pela empresa. Ai, quer dizer que eles são adimplidos? Não, impede responsabilidade. Depois vai cair o quê? Na vala lá dos privilégios do crédito tributário. Quais são? Primeiro vem os extraconcursais. Depois vem os trabalhistas até 150 salários mínimos cada um, ou de acidente sem nada. Depois vem os garantias reais até o bem gravado. Para depois vir o tributário. E a multa tributária, ela está só acima da larva do cocô do cachorro. A multa tributária está abaixo do quilografado, ela está só em cima do subordinado, está lá embaixo. Então, tem o sócio, que é o subordinado, que o que sobrava é para ele, que nunca... A multa tributária está em cima. Tá? Então, vamos. Agora, será que tem treta em falência? Nossa Senhora, o que tem é treta. E se o sócio comprar a empresa falida? Olha que lindo. Um parente ou parente invejoso está comprando a empresa falida? E o laranja? Se o laranja comprar, tudo isso aqui não presume treta? Presumiu treta, volta a responsabilidade. Então, vamos para a questão. XYZ é um estabelecimento empresarial que foi alienado e cujo adquirente continuou a explorar a mesma atividade. Considerando que também o alienante continuou a exercer atividade empresarial no mesmo ramo do negócio, detalhe, não precisa ser no mesmo ramo de negócio. Aqui não precisa, tá? Mas olha como a prova foi boazinha, né? Como o alienante continuou a explorar a atividade empresarial, a responsabilidade do adquirente pelos tributos devidos até a data da alienação é subsidiária com o alienante. Tá? Ou seja, primeiro cobra o alienante, se não conseguir, vai atrás do adquirente. Isso aqui a gente viu. O 135, então, a gente viu a hora que eu estava explicando lá. E eles gostam muito dessas duas súmulas. O mero inadimplemento não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Tá? Por isso que tem que falar que houve omissão, que houve dolo, houve treta. Essa outra súmula também eles gostam muito de cobrar. O que acontece? Abrir empresa é muito fácil. Qualquer idiota abre. Agora, fechar a empresa, gente, mas fechar a empresa é difícil, quase impossível. Aí, o que a maioria faz? Vira as costas e esquece que tem empresa. Toca a vida, passa em concurso público, a hora que você vê, sua conta está penhorada. Bem isso mesmo. Nossa, e está um mutirão de penhora de conta, cara. O povo está ficando maluco. E aí, o povo está penhorando todas as contas e acabou o refis do Estado essa semana. Agora eles estão tudo fudido. Fudido. Bom para mim. Mas a maioria dessas pessoas não tem um cu para cagar, bem. Não vai pagar meus honorários. Entendeu? Vai lá para os NPJ da vida. Fudeu. Aí, o que acontece? Nessa situação... Você não tinha que ter baixado a empresa corretamente? Tinha. Se você não baixou, você não violou a lei? Violou. Se você violou a lei, você responde pelos tributos. Tá? Então, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente. Vocês estão vendo que as duas súmulas que tratam sobre isso falam expressamente sócio-gerente? Tá? Então, é o sócio-gerente. Crédito tributário. Meu Deus. Vamos lá.
Ah, é verdade, a preta paga melhor. Olha, que legal. Para a gente falar em crédito tributário, eu vou resumir aqui os lançamentos. Nós temos 3 tipos de lançamento, só 3. Nós temos o lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Só são esses. O lançamento de ofício, você não faz nada. Quem lança, quem faz tudo é o fisco. Você prestou alguma informação para chegar o IPTU na sua casa? Você prestou alguma informação para você imprimir a guia do IPVA? Também não. Ou seja, não foi feito tudo sozinho pelo fisco? Foi. Então, é um lançamento de ofício. Já o lançamento por declaração, primeiro eu tenho a atuação, então, o fisco que constitui o crédito tributário. No lançamento por declaração, eu tenho uma atuação do contribuinte, depois do fisco, para daí o crédito tributário. Eu já vou explicar, pode ficar tranquilo. No lançamento por homologação, quem faz tudo é o contribuinte. Ele que constitui o crédito tributário. Vamos lá. Vocês já ouviram falar que existe a declaração de imposto de renda, não ouviram? Então, o lançamento do imposto de renda qual é? E aí? Só porque eu faço a declaração do imposto de renda, o lançamento é por declaração? Não. Mas o lançamento é por homologação. Beleza? Por quê? Porque o contribuinte faz tudo sozinho. Você que vai lá, senta, pá, no computador, baixa o programa, coloca as informações que você quiser lá, dá Enter, emite a guia e paga. Vocês estão entendendo? Então, cuidado com a palavra declaração. Fez uma declaração. Não é a declaração que determina se é por declaração ou por homologação. É a ação propriamente dita. Beleza. Constituiu o crédito tributário e pagou, extinguiu. Então, eu fui lá e declarei, gerei a guia, paguei meu imposto de renda. Extinguiu o meu tributo, sobre condição resolutória e não suspensiva. Sobre condição resolutória da homologação pelo fisco. Não suspensiva. Condição resolutória de confirmação do fisco. Porque homologar é o quê? Ratificar, confirmar. Não é isso que significa a palavra homologar? Então, vamos lá. Aconteceu isso, você pagou. O fisco tem 5 anos para ver se você fez certinho. Ou seja, se ele homologar, ai, lindo, ele pode homologar de 2 tipos. Expressa, onde ele manda uma estrelinha para você, uma cartinha falando, oi, que lindo, parabéns. Oh, você vai para o céu, você pagou tudo certinho. Mas faz isso? Não. Então, é homologação tácita. O fisco não te cobrou, não fez o lançamento durante 5 anos, está tudo certo. Agora, se ele não homologa, ele faz o quê? Ele lança. Ele faz os cálculos, tem todo contraditório, mas ele faz o lançamento de ofício. Ele diz o quanto você deveria ter lançado, subtrai e manda você pagar. E agora o de declaração? O de declaração é meio raro, tá? A gente conseguia visualizar muito ele, apesar de que eu acho que ele, mas enfim. Eu acho que ele mudou o lançamento na última viagem que eu fiz, mas enfim. O que acontece? Você está voltando do exterior com as suas muambas. Voltando. Aí você resolve ser meio honesto. Aí você pega aquele negócio para você fazer a declaração, e aí você fala que você comprou isso, isso e isso. Você está com a declaração na mão.
Tá passando. Tá. Eu acho engraçado que eu já voltei de Estados Unidos, não sei o quê, com um monte de mala, nunca me pararam. O fiscal do aeroporto nunca me pegou. A última viagem que eu fiz foi para Cuba. E lá você não compra nada. Eu voltei com a minha malinha pequena que eu fui. Não me pararam? Falei, porra, na verdade, pararam. Falei, cara, não tem nada aí, a não ser um souvenir. Dessa vez não. Mas beleza, a hora que você vai, você entrega a declaração para o fiscal. O fiscal pega e faz meio que cara crachá. Você gastou $2.000 com 10 malas? Sei. Abre essa mala aí. Vocês estão entendendo? Aí que ele vai conferir se a sua declaração está certinha ou não e vai lançar. Você entendeu? Não sei se vocês compreenderam que tem as duas atuações. Aqui no estado de Mato Grosso, o ITCMD também é por declaração, mas isso vai variar de estado para estado. Porque, por exemplo, você falou que você recebeu aquela casa de doação e você falou, nossa, fisco, eu preciso pagar a doação de uma casa que eu recebi e ela custa R$100.000. Aí você manda a informação para o fisco. O fisco vai avaliar a casa se ela é mesmo de R$100.000, para daí ele gerar a guia para você pagar o ITCMD. Você entendeu? Agora aqui não. Aqui você lança, gera guia, paga. Só depois que o fisco vai analisar. Então, se a gente pensar em processo, aqui tem um juízo de admissibilidade da sua declaração, aqui não. Aqui vai ver depois. Entenderam? E aí a gente tem causas de suspensão, extinção, tudo, né? O fisco do estado X lavrou o auto de infração contra a pessoa jurídica Y para cobrar ICMS. Outra coisa, crianças, na hora da prova, daqui uns dias, eu sei que o que é a treva no direito tributário, e eu concordo que a coisa mais difícil é o ICMS. É a coisa mais difícil. Direito tributário é a porra do ICMS. Ainda mais se você for estudar o do estado de Mato Grosso. Aí fodeu. Mas a maioria das questões da prova não é sobre ICMS. Então, quando você olhar ICMS, você não fica preocupado. Porque ele está usando só como exemplo, ele não quer que você saiba o que é o ICMS, entendeu? Tá? As peculiaridades do ICMS. Fica tranquilo. Então, para cobrar o ICMS sobre a remessa de mercadorias entre a matriz e a filial dessa empresa. Ambas referido estado, acho que eu comi alguma coisa aqui. A empresa Y impetrou, então, um mandado de segurança, objetivando ver reconhecido seu direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS naquela operação. Porque é verdade, não houve circulação jurídica, só circulação de fato. Pleiteou também medida liminar. Assinale a opção que pode validamente ser objeto de pedido de liminar formulado pela empresa jurídica Y. Cara, você não pode pedir liminarmente para extinguir o crédito. Exclusão é anistia e isenção. Está falando em anistia e isenção? Não. Constituição do crédito, você vai mandar constituir, né? Liminar é para quê? Suspender a exigibilidade do crédito. Beleza? Tanto liminar no mandado de segurança quanto nas tutelas lá, né? Suspende a exigibilidade do crédito. Então, o que suspende? Moratório. O que é moratório? É postergação de pagamento, precisa de lei. O depósito do montante integral, segundo a súmula, não. Vamos lá, boa pergunta. O depósito do montante integral é tipo consignação em pagamento? Não. Por quê? Porque quando você consigna em pagamento, você consigna o quanto você acha que você deve. O fisco está te cobrando 10. Você acha que você deve 5. Você consigna
5. Aqui não. Para você suspender a exigibilidade do crédito, o fisco está te cobrando 10, você tem que depositar 10. Entendeu? Tem que depositar em dinheiro que o fisco está cobrando. E depositou, não tem chora-viola do filho da puta do juiz. Consignou, o dinheiro todo que o fisco está cobrando, o juiz é obrigado a suspender a exigibilidade do crédito. Tá? Reclamações e recursos na esfera administrativa, só que muito cuidado. Apesar de divergência, para a prova é assim. Só vai haver suspensão quando você impugnar com o recurso, se for tempestivo. Então, prestem atenção que quando a prova traz o quê? O recurso administrativo foi interposto tempestivamente, suspende. Tá? Se for intempestivo, não suspende. Beleza? Tem que estar no prazo de cada lei administrativa de cada ente. Concessão em medida liminar nas tutelas e o parcelamento. Tá? Suspende um, suspende todos os outros? Não. Aqui, ó, os exemplozinhos da OAB. Defesa administrativa apresentada no prazo. Poderá participar de licitação? Poderá, porque suspende a exigibilidade do crédito. Outra coisa. Suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Você tem direito à certidão negativa? Não. Não deixou de existir. Você tem direito à certidão positiva com efeitos negativos. Vai tomar seu cu, Lígia. É a mesma coisa na prática, eu sei. Só que se você responder na prova certidão negativa, está errado. Tá? Então, assim, ao suspender, o crédito existe. Ele só não pode ser cobrado. Então, se você pedir certidão, é certidão positiva, que diz que você deve, só que com efeitos negativos. Então, você pode participar de licitação? Pode, você pode participar de tudo como se você não devesse. A impugnação do auto de infração suspende a exigibilidade do crédito, sendo possível a emissão do quê? Certidão positiva com efeitos negativos. Mandado de segurança suspende, o parcelamento suspende. O depósito tem que ser em dinheiro. Aí a gente tinha umas leis, filha da puta, que falava assim, você quer entrar com processo administrativo? Quero. Você tem que depositar 30% da dívida. Nossa, isso era um inferno. Agora, sempre foi considerado inconstitucional. Depois que vieram essas duas súmulas vinculantes, agora ficou tranquilo. Porque fere o direito de petição, contraditório ampla defesa e tudo mais. Perdoou débito de IPVA e prorrogou o prazo é o quê? Remissão moratória. E aí? Só escuta isso aqui. Só escuta isso aqui. Isso aqui caiu na prova. Escuta isso aqui. Na prova de peça da OAB. Tá? O que acontece? Ó, eu sou servidora do município. Então, o município arrecada meu imposto de renda e fica com ele. Não é igual a empresa que tem que mandar para a União. Eu sou servidora do Estado. O Estado retém o meu imposto de renda e fica com ele. O Estado tem a capacidade tributária ativa. Beleza, quem ficou com o seu dinheiro? Se você é do município, o município. Se você é do Estado, o Estado. Eles retiveram a mais. Contra quem você vai entrar? Hã? Contra quem ficou com o dinheiro, contra quem reteve. Então, você vai entrar, se você é o servidor do município, contra o município. Qual a justiça? Estadual. Por mais que o imposto de renda seja um tributo federal. Se você é servidor do Estado, você vai entrar contra quem? Contra o Estado. Contra, né, qual a justiça? Estadual. Tá? Os estados e o Distrito Federal são parte legítimas na ação de restituição de impostos de renda retido na fonte proposta pelos seus servidores.
prescrição de ofício. Na questão do... Isso era importante, agora pode ir. Tá. O que acontece? Ó, dação e pagamento de bens imóveis. A lei pode falar os imóveis... como que você paga o tributo? Em dinheiro. Ponto. Só que a lei pode dizer que você pode dar em pagamento um bem imóvel. Móvel, não. Certo? Então, quais são as modalidades que extinguem? Pagamento, compensação, mas a compensação no direito tributário precisa de lei. Transação. Uma das coisas que eu gosto muito de direito tributário, de militar no direito tributário, é que eu não preciso ir para o fórum. Acho que eu já falei isso, né? Eu não vou para o fórum. Eu não sei onde que sentem a audiência. Porque a última audiência que eu fiz, acho que já faz uns 10 anos. Porque a gente não tem audiência. Aí, conciliação, e a lei de conciliação? Eu estou me fudendo com a lei de conciliação. Porque isso se aplica no direito tributário? Não aplica. O gestor público pode conciliar do jeito que ele quiser? Não, indisponibilidade do bem público, né? Ou seja, para existir a transação, precisa de uma lei estabelecendo os critérios. Remissão, né? Que a gente já falou. Prescrição e decadência, a regra geral, 5 anos, salvo aquele prazo de 2 aninhos, quando da ação, quando você entra na esfera administrativa para repetir o indébito e não consegue. Conversão do depósito em renda. O que é isso? Você foi lá, depositou, suspendeu a exigibilidade do crédito. Se você ganhar a ação, você pega o dinheiro de volta. E se você perder a ação? Você não vai pegar o dinheiro de volta. Aquele dinheiro que estava depositado converte-se em renda e extingue o crédito tributário. Pagamento antecipado não dá homologação, que eu falei para vocês. E a consignação em pagamento? Beleza, desde que julgada, procedente. Decisão administrativa ou judicial, irreformável. E dação de pagamento em bens imóveis. Não são bens móveis. Conforme a lei também estabelecer. Lembram, direito tributário, tudo conforme a lei. Olha o que eu estava explicando. A União concedeu isenção de imposto sobre renda aos portadores da doença beta. João e Maria são portadores da referida doença, sendo João servidor público do Estado e Maria servidora pública do município. Em razão de retenção indevida do tributo, João e Maria desejam proporção de restituição do imposto retido na fonte. Com base nesse relato, assinale a afirmativa correta. João deve ajuizar em face do Estado, porque ele não é servidor do Estado, enquanto Maria deve ajuizar em face do município, porque ela não é servidor do município, sendo competência de ambos a justiça estadual. O senhor Afrânio, administrador da empresa X, que atua no ramo industrial, percebeu ter efetuado pagamento do IPI maior que o efetivamente devido ao longo de certo período. Gente, o IPI, só para vocês entenderem aqui, vamos lá. IPI e ICMS é um tributo indireto, um imposto indireto, aonde eu tenho o contribuinte de direito, que costuma ser quem? A empresa, que é quem paga o DARF, o GIA, o tributo. E aí nós temos o contribuinte de fato,
que é quem? Nós, o consumidor. Que é os tributos embutidos, escondidos. Eu costumo brincar. A Arletinha, minha empregada, e o Silvio Santos, qual é a semelhança quando eles compram essa caneta? Semelhança. Ambos pagam os mesmos tributos embutidos nela. Então, o que acontece? Esse cara, quando ele paga o IPI, essa empresa, ele embute no produto. Quando você compra, tem o IPI embutido. Tudo bem? Então, quem verdadeiramente pagou pelo IPI dessa caneta? Nós. No devido momento em que a empresa pagou a mais, ela embutiu a mais aqui e mandou para a gente pagar. Então, quem pagou a mais fomos nós, o contribuinte de fato. Se ela pediu o dinheiro de volta, esse dinheiro é dela? Não. Não foi ela. Ela pegou de volta esse dinheiro ao ela vender. A ideia é essa. Vocês estão entendendo? Então, para ela poder pedir esse dinheiro de volta pago a mais, ela tem que comprovar por A mais B que ela não embutiu. O que é quase impossível. E ela arcou com prejuízo. Não dá prejuízo, né? Ou então ela tem que sair pedindo autorização para cada contribuinte de fato. Por escrito, reconhecido firma. Aí eu autorizo você a pegar o dinheiro de volta. Senão, na prática, não consegue a restituição. Aí eu posso pedir de volta, prova por A mais B que o de direito não sonegou e embutiu. Ou seja, é muito difícil. Então, entre o privado se enriquecer sem motivo e o público se enriquecer sem motivo, qual fica com o dinheiro? O público. Porque reverte para toda a sociedade o bem-estar social de todos. Né? Não é para comprar lagosta, nem champanhe para a galera de toga lá de cima. Não, não é para isso. Enfim, com base no cenário acima, para fins de aconselhar o administrador acerca da possibilidade de obtenção da restituição do montante recolhido maior, assinale a afirmativa correta. Cabe pedido judicial de repetição de indébito, desde que a empresa comprove ter assumido o referido encargo sem tê-lo transferido a terceiro, que é a teoria da repercussão. Então, está aqui, a restituição de tributo que comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Está vendo como fica difícil? E aí vem a súmula. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de iures, ou seja, esse aqui de direito, não recuperou do contribuinte de facto, esse aqui, o quanto respectivo. Ah, aqui, ó, isso aqui que pega, né? Ó. E a FGV adora essa questão. Ela já pediu em vários concursos, inclusive na OAB. Porque a gente grava como? Prazo decadencial, 5 anos para lançar. Prazo prescricional, 5 anos para cobrar. Antes do lançamento, decadência. Depois do lançamento, prescrição. E a gente grava 5 e esquece desse ridículo, desse prazo de 2 anos, que é inconstitucional, mas tudo bem, vamos lá. Após verificar que realizou o pagamento indevido de ICMS, determinado contribuinte requer administrativa a restituição do valor recolhido. O órgão administrativo competente denega o pedido de restituição. Qual o prazo, bem como o marco inicial para o contribuinte ajuizar a ação anulatória da decisão administrativa que denega a restituição? 2 anos, contados da notificação do contribuinte da decisão administrativa.
Beleza? 2 anos. E ó, você pode ver que não tem nenhum outros 2 anos aqui. Fez mesmo, tá? 2 anos. Ó, a FGV já pediu isso daqui em segunda fase. Então, vamos. Juros moratórios na repetição de indébito a partir do pagamento, tá? Os juros não, perdão, a correção monetária a partir do pagamento. Juros começa a contar do trânsito em julgado da sentença. É louco, né? O fisco te cobra um dinheiro a mais, indevido você paga. Aí você entra com a repetição de indébito. Só vai ser julgada essa porra e transitada em julgado daqui a 10 anos. Aí que vai começar a contar o juro. Ou seja, devido à inflação, aquilo lá, né? Ah, mas tem a correção monetária. Não importa, já era. Outra súmula nova. A notificação, ó, tá vendo que ela é muito nova? Ó de quando que ela é? 12 de 2018. Então, essas coisas que são muito novas têm grandes chances de cair, tá? Então, vamos analisar ela. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Verdade. Te mandei. Ah, lançou. Beleza. Para de contar o prazo decadencial. Aí começa a contar o prazo prescricional. Mas quando que eu começo a contar o prazo prescricional? Da constituição definitivamente do prazo, a constituição definitiva do crédito tributário. Beleza? Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional. Não entendi porra nenhuma, professora. Vamos lá. Ó. Prescrição e decadência, regra geral. Fato gerador, 2010. Quando que eu começo a contar o prazo decadencial? No próximo exercício financeiro. Essa é a reglona geral. Aqui é o início da contagem do prazo decadencial. Quando que vai decair? 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Decai em 2016. Aqui em 2015, ele lança e notifica você. Tá certo? Tá certo. Tá dentro do prazo de 5 anos? Tá, porque começa a contar no próximo exercício, isso não tem nada a ver com o princípio da anterioridade, tá? Tá certinho. Agora, depois que constituir definitivamente o crédito tributário, é que eu começo a contar os 5 anos da prescrição. Prática. No estado de Mato Grosso, você recebe a notificação de lançamento. Você tem 30 dias para impugnar. Se você não impugnar no prazo de 30 dias, constituiu definitivamente o crédito. É a partir desses 30 dias que você não impugnou que começa a contar o prazo prescricional. Ah, você dentro desses 30 dias, você fez o quê? Você entrou com recurso administrativo. E esse recurso administrativo demorou 3 anos para ser julgado. E aí, está suspensa a exigibilidade do crédito. Ele não foi constituído adequada forma totalmente. Então, o que acontece? Só depois de esgotada a esfera administrativa que começa a contar o prazo prescricional.
É isso que pacificou essa súmula. Vamos, essa súmula vocês vão ler em casa. Essa é outra súmula nova. Então, a gente olha. Também saiu naquela leva. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição de indébito tributário de que trata o 168, nem o da execução do título judicial contra a Fazenda Pública. Então, você pediu compensação ou pediu restituição, não é nenhuma daquelas causas de suspensão. Então, continua a correr os prazos, tá? Cuidado com essa súmula também, que ela pode cair porque ela é nova, tá? Vamos lá. Garantias e privilégios do crédito tributário. Crianças, ó, presta atenção numa coisa. Inscrição em dívida ativa não mexe em nada com o prazo decadencial ou prescricional. Sabe? Pouco importa a inscrição em dívida ativa para prazo decadencial ou prescricional. Não fede nem cheira. Agora, o que acontece quando inscreve em dívida ativa? Presume fraude se você alienar todos os seus bens e se tornar insolvente. Então, você foi inscrito em dívida ativa, falou, ai, fodeu, vou me livrar de todos os meus bens. Presume fraude, tá? Então, se você se desfizer de todos os seus bens e ficar sem nada para pagar a dívida, presume fraude. Ó, presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, desde que não tenha sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Então, é mais ou menos assim. Eu devo 100 mil para o fisco. Tenho 4 apartamentos de 100 mil, vendi um. Eu sou solvente ou insolvente? Solvente. Então, vendi o outro, sou solvente ou insolvente? Solvente. Vendi o outro, sou solvente ou insolvente? Solvente. Agora que eu vender esse, fodeu. Entendeu? Esse aqui é fraude, tá? Tá aqui o artigo, para depois vocês lerem em casa. Processo administrativo. Quebra de sigilo fiscal. O fisco pode pedir a sua conta? Pode. Tá? Só conforme vai o sigilo é transpassado para ele. Então, tipo assim, a minha quebra de sigilo bancário. O fisco pode quebrar o seu sigilo bancário? Pode. Não tem problema nenhum. Nossa, o meu nome pode ir para protesto lá no cartório porque eu estou devendo tributo? Pode. Não tem problema nenhum para isso, tá? Pode. A massa falida X possui débitos tributários vencidos do ICMS, débitos decorrentes da legislação do trabalho no valor de 30 salários mínimos, débitos com os sócios da massa falida e remuneração devida ao administrador da massa. Em tal quadro, assinale a afirmativa correta. O débito de natureza tributária será pago em terceiro lugar. Beleza? Por quê? Porque primeiro vai ser os trabalhistas aqui do administrador. Está aqui.
Estado A ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica B, com o objetivo de cobrar crédito referente ao ICMS. Nesse sentido, requereu em sua petição inicial que, após a citação, fosse determinada a imediata indisponibilidade de bens e direitos do contribuinte. Nesse caso, o juiz deve indeferir o pedido, porque a decretação da indisponibilidade de bens e direito somente pode ocorrer após o esgotamento das diligências, das buscas de bens penhoráveis. É que, na prática, eles têm a mania de já penhorar a conta logo de cara, né? Mas não pode. Tem que esgotar para depois ir. É o que fala essa súmula. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios ao registros públicos do domicílio do executado, ao DETRAN ou DENATRAN. Tá? Não pode, né? Meio coercitivo para cobrar tributo. Gente, verba indenizatória não incide imposto de renda. Tá? Vamos supor, você saiu me xingando de tudo quanto é nome. Você feriu minha moral? Feriu. E a minha moral é carérrima. Né? Consegui 500 mil reais de indenização. E aí, vou pagar imposto de renda? Não. Por que não? Porque assim, imposto de renda é rendas e proventos de qualquer natureza novos. A indenização está recompondo um patrimônio imaterial meu, que é a minha moral, minha honra. Então, por isso que não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. Mário inscreveu-se no programa de incentivo à aposentadoria mediante indenização, promovida pela empresa em que trabalha. A respeito do caso proposto, assinale a afirmativa correta. Mário não pagará imposto de renda, já que o valor recebido tem caráter indenizatório. Por isso que a galera, quando vai lá para a Justiça do Trabalho, quando vai fechar acordo, pergunta, mas qual a natureza da verba? Indenizatória ou salarial? O povo não fala indenizatório? Para quê? Para não incidir a tributação. Nem imposto de renda, nem contribuição previdenciária. Aqui está falando da capacidade tributária ativa do município, que a gente já conversou. Lembra? O município ele pode optar por fiscalizar e arrecadar o ITR dos imóveis dele, dos imóvel territorial rural que pertence ao município. Se ele optar, ele fica com 100%. O município M resolve ele mesmo fiscalizar e cobrar o ITR dos imóveis rurais localizados em seu território. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. O município M poderá optar, na forma da lei, por fiscalizar e cobrar diretamente o ITR. E se ele fizer isso, ele fica com quanto? Fica com 100%. Fica com a totalidade. Mas o município pode mexer na lei do ITR? Não, porque ele não tem competência. Ele só vai ter capacidade tributária ativa de arrecadar e fiscalizar. O chefe do Poder Executivo da União, acreditando ser esta a melhor estratégia econômica para estimular o mercado interno brasileiro, decide reduzir o IPI. Beleza. O IPI é exceção à anterioridade anual. Mas aqui pouco importa. A gente não tem que adentrar. Por quê? Aumentou? Não, reduziu, né? E quando reduz, eu não aplico o princípio da anterioridade.
Porque o princípio da anterioridade é quando você institui ou aumenta. Reduziu é uma surpresa boa. Então, imediatamente. Neste cenário, você é consultado sobre os parâmetros constitucionais dirigidos àquele imposto. Assim, você afirmaria que, a respeito do IPI, o artigo X estabelece que não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, porque você não pode exportar tributo. Não será seletivo? Ele é seletivo. Cuidado. IPI, a Constituição fala, será seletivo. O que é isso? O princípio da seletividade. Quanto mais supérfluo, a alíquota lá em cima. Quanto mais essencial, a alíquota lá embaixo. Tipo, o povo fala, que bolsa, joia, cigarro, não é essencial. Então, a alíquota lá em cima. Para mim é, mas foda-se o que eu acho. Né? Então, mas a alíquota lá em cima. Já todo mundo acha que feijão e arroz é essencial. A porra do feijão e arroz engorda, cacete. Né? Pois é, mas engorda, faz mal. Entendeu? A alíquota lá embaixo. Isso é o princípio da seletividade. Com relação ao IPI, o que acontece? Tem que ser seletivo. A Constituição fala, será seletivo. O ICMS é complicado. A Constituição fala no ICMS que poderá ser seletivo. Tá? Aí que a gente tem uma briga danada. Cara, energia é essencial ou supérfluo? Essencial. Vocês sabiam que o ICMS da energia pode ser mais alto do que o da bolsa? Do que o da joia? Louco, né? Por quê? Porque a Constituição não fala deverá ser seletivo, fala poderá. Tá? Beleza? E não pode ser cumulativo, será não cumulativo. A Presidência da República, por meio do Decreto X, aprovou novas alíquotas para o IPI dentro das balizas fiadas na lei tributária, a saber, cigarro 100%, vestuário 10%, macarrão 0%. Sacanagem, macarrão também engorda. Né? Aí depois tem aquele cara lá do governo que quer diminuir a alíquota do cigarro, lembra? As alíquotas são diferenciadas em razão do princípio da seletividade do IPI. Ou seja, quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto mais supérfluo e faz mal para a saúde, maior. A pessoa jurídica Verdes Campos Limitada realiza transporte de cargas entre os estados X e Y. Gente, transporte interestadual, tá? ICMS. O transporte dentro do município, nossa, eles desligam até a hora. Para ir embora mesmo. O transporte dentro do município, ISS. Então, o busão que roda só aqui em Várzea Grande, entendeu? ISS. Quando é intermunicipal ou interestadual, eu também confundo essas palavras, tá? É ICMS. Então, o busão Várzea Grande, Cuiabá, em tese, ICMS. Por isso que incide o ICMS, porque é entre os estados. Boa prova, gente, tá? Tomara que eu tenha ajudado. Desculpa o palavreado, mas eu sou assim mesmo. Desculpa não, vá. Não é não? Beijo, boa prova, estudo. Clique lá.